Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de 2 Reis, o capítulo é o 8 ainda, e o versículo 4 que diz assim: E o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse ao rei: Rei meu senhor, esta é a mulher em que o meu senhor ressuscitou o seu filho. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as tendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Irmão, o que eu tiro dessa palavra? Essa palavra aconteceu comigo no ano de 2015. Essa palavra aconteceu comigo. Assim como essa mulher, que ela foi peregrinar fora da terra do povo de Deus por causa da fome, mas mandada por Deus através do profeta Eliseu. E ela, voltando, quando passou a fome, veio pedir ali ao rei a sua casa e suas terras de volta. Como também a Ruth, quando ela foi peregrinar em Moabe, né, no tempo da fome lá em Israel. E que ela voltou e Deus deu tudo de volta para ela. O que eu tiro com isso? É que se nós verdadeiramente crermos em Deus, fazer a sua vontade, escutar a sua palavra, ler a palavra, acreditar, crer verdadeiramente, Deus faz conosco como fez com essas mulheres. Muitos ficam dizendo que a Bíblia foi feita para os judeus, são livros históricos dos judeus. Claro que foi, que eu não sou também tão, né? Eu sei que foi. Mas o mesmo Deus que foi com eles é comigo e é com você, se você crer. O mesmo Deus que fez com esse povo, Ele fará comigo e com você. Porque comigo aconteceu em 2015, né? 2015, 14, 15. O meu pai tinha um terreno de 16 mil metros quadrados no Nordeste. E eu indo ali cuidar do meu pai, ele me entregou nas minhas mãos, para que eu fizesse o que pudesse fazer. Primeiramente eu fui ver e ele tinha perdido, não era bem perdido, alguém assaltou a casa dele e levou um monte de coisa e levou ali a documentação do seu terreno. E eu fui correr atrás, né? Fui em defensoria pública, eu fui no cartório da igreja, que é onde registra as terras e tudo, e eles disseram: nós não temos mais o que fazer, você tem que procurar as pessoas as quais ele comprou e as pessoas as quais foram testemunhas, se ainda estiver vivo. E eu fui procurar, chegando diante do homem que meu pai dizia ter comprado, que eu já tinha visto os documentos e sabia que foi esse homem que ele comprou. E quando eu cheguei diante do homem, eu falei que tinha perdido o documento. Ele disse: eu nunca vendi terra para ele, eu vendi para um outro, né? E disse o nome do outro, e o outro tinha sido um dos testemunhas. E eu fui até a casa do outro homem. O outro homem ali falou: eu fui testemunha, eu vi que seu pai comprou e pagou, e é dele até hoje. Então, se aquele disse
que vendeu para mim, pois eu vendi para Severino. Onde é que eu assino que eu sou o vendedor e Severino o comprador, que era o meu pai? Ele assinou. Ficou faltando mais uma testemunha, porque um testemunha e o outro se transformou em vendedor. E ali eu corri até o cartório, né? E o cartório tem a ver com a igreja local, né? Católica. E eu falando com a moça, ela disse: eu não posso fazer nada, tem que ser 2 testemunhas. Eu falei: mas eu não vou forjar testemunhas, as pessoas que é do tempo dele já morreu. E a testemunha, mas eu não contei sobre o que o outro tinha dito que não tinha vendido. Que Deus foi me instruindo a tudo. Que quem está debaixo da mão potente do Senhor, quem busca Deus de verdade, Ele dá a estratégia. Não é astúcia, não, é estratégia. Ele dá entendimento. Eu não falei sobre o que tinha acontecido. Fiquei quieta. E de repente, quando a gente estava na conversa, chegou o marido da minha prima, que tem o terço dos homens lá da igreja, né? Tem o terço dos homens. E ele é muito requisitado, conhecido, um homem de Deus. E ali eu falei, ele me abraçou alegre, eu falei: olha, você lembra quando o meu pai e o seu pai, que eles tinham comprado os terrenos na mesma época, você lembra como o meu pai e o seu pai compraram aquele terreno assim, assim, assim? Ele disse: eu lembro, foi em 88. Eu olhei para a moça, eu falei: e aí? Ela disse: você pode assinar aqui. Ele disse: aonde você quiser, assine 10, 20 vezes, porque o pai dela comprou e foi junto com o meu pai. Meu pai comprou uma parte e o pai dela comprou a outra. Então, o que eu entendo aqui? Deus estando no negócio, Ele manda, porque o Geazi estava ali falando com o rei sobre o que o Eliseu, o profeta Eliseu, tinha feito, né, ali de milagres. Mas de repente Deus manda a sunamita, a mulher a qual Eliseu tinha ali ressuscitado o seu filho, e na mesma hora, quando ele estava falando, o Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher. A mulher chegou na mesma hora e disse: é verdade. Da mesma forma fui eu. O homem chegou e disse: é verdade, e eu assino. E o documento foi passado. Amém? É essas pequenas coisas que se transformam grande para aquele que crê e ama a Deus. Deus, tudo colabora para aquele que ama a Deus. Amém?